Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques dessa quarta-feira, daqui a um pouquinho tem bola rolando aí pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio lá em Fortaleza com o Ceará, o Grêmio que o Renato deixou a maioria dos seus titulares aqui poupando para o jogo do próximo final de semana, no sábado, contra o Corinthians, ou seja, apenas 3 titulares aí, se contar o PP agora como titular, 4 titulares para enfrentar o Ceará do Guto Ferreira, do Rafael Sobis. Nosso Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem, a sua pergunta, interagindo e também compartilhando. É importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peço que os amigos compartilhem. Para aquelas pessoas que ainda não conheçam a RDC TV, que completou recentemente 2 anos no ar, emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram também da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora. E o meu Instagram pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar sobre as coisas do esporte, as coisas do futebol, as coisas da dupla Grenal. Nosso Dois Toques para a CIMER, Sindicato das Máquinas Agrícolas de Inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força e tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 107 anos do GBOX, então é um caminho certo para a sua segurança e também a segurança da sua família. Nossos Dois Toques de hoje com o Rafael Copete, Hugo Larroque, com um novo layout espetacular ali com seu cabelo, e Estevam Rodrigues fazendo o programa de Nossos Dois Toques de hoje. Daqui um pouquinho tem bola rolando para o Grêmio, a exemplo do Internacional, que abriu o Campeonato Brasileiro, estreou com uma vitória, esse primeiro jogo fora. E o Renato, né, muita reclamação desde ontem, enfim, que o Renato está poupando jogadores, mas essa vai ser a tônica no Campeonato Brasileiro, em função as competições começam aí da Copa do Brasil, Libertadores, não tem como escapar disso, um ano totalmente atípico, talvez, provavelmente depois com jogos terças, quintas e domingos, então isso vai ser a tônica aí em todas as equipes, não é uma questão até de querer, é uma questão nesse momento, né, é necessário e obrigatório. Temos um médico aqui, né, mesmo não sendo especificamente da área, mas é isso aí, né? Não tem como fugir disso, né, Estevam? Esse ano a situação é essa. Vão ter jogo cada 3 dias, né? Praticamente é isso, né? Então vai ser obrigado. Mas o Grêmio está definido, a gente tem inclusive a escalação do Grêmio, vamos botar na tela aí. E por isso que tu vai ter que precisar de grupo, né? O que o Grêmio está fazendo, contratando jogadores. O Internacional, hoje, as equipes vão ter que, no mínimo, grupo de 40 jogadores. O Cudê subiu com 20 jogadores da base. Está aí a escalação, ó. O Paulo Vitor, o Orihuela, que é o titular, né? O Rodrigues e o David Braz. E o David Braz seria titular em qualquer time do Brasil, né? Só não é nessa dupla com o Kahneman e o Jeromel. E o Cortez, que é o outro titular. O Lucas Silva, também um jogador que já atuou e pode ser titular. O Darlan, que inclusive entrou naquele primeiro Grenal, pós-pandemia, e foi um jogador que desequilibrou. Bom e jogador. aí o Alisson, que é o titular, né? O Tassiano, que também é um jogador que tem muita... O PP, ou seja, que agora vai se tornar titular com a saída do Everton. E o Isaac também, que surgiu aí, olha, fazendo a primeira bola no último Grenal, acabou marcando gol. Eu acho que mesmo não sendo titular, eu acho que é uma equipe que dá para sair de lá com um resultado positivo. Né? E eu não sei se vocês repararam que eu acho que o titularíssimo do Renato não é nenhum dos grandes jogadores que a gente menciona e exalta aqui. É o Alisson, né? Porque vira e mexe, né? Muda o time e o Alisson não sai do time. Não, então, mas esse é titular, né, Copete? Não, sim. É o que eu quero dizer, é o seguinte, mas ele é o titular mas titularíssimo. Não é titular de agora, já vem... Ele é o titular titularíssimo do Grêmio. Que tanto com os reservas como com os titulares, o Alisson está sempre presente. É o homem de confiança do Renato. Temos o PP lá, que tem ainda muito feijão para correr, para comer, para poder se tornar um Everton, mas tem qualidade para isso. Como o Everton teve muito feijão para comer. E antes dele o Pedro Rocha e antes dele o Fernandinho. Quando o Pedro Rocha saiu, foi aquela história.
O Everton não era o Everton de Não, hoje. claro E se que não. discutiu. Ou seja, a mesma coisa que o PP hoje. E na Libertadores nós tivemos o Fernandinho, né? Mas Antes do Everton. tem todo aí o potencial e condições de chegar, ou talvez até passe em relação ao O Everton. Tassiano, sendo jogador. Cadu, Mas vamos é lá, que ô Copete, me- só para colocar aí, Tá. em relação aí a explicação que o Renato deu, né? Exatamente aí na tua área. É exatamente o risco de perder por lesão. E aí tu não perde por um jogo. Tu corre o risco de daqui a pouco ficar sem um jogador durante quanto tempo? Mas o Renato tem uma virtude que eu não vejo do Internacional. Ele pega a gurizada da base, bota para jogar. Entende? E tu sabe que um atleta novo tem muito menos lesão e já pega entrosamento. E eu não vejo isso. E consegue Nosso dar time. resposta, né? Sim, mas, Mas o Renato usa também, vamos deixar... Mas ele constrói o jogador, ele faz o jogador. Mas quando tinha necessidade, ele coloca, porque sempre que eu tiver, na possibilidade que ele tiver sempre manter os jogadores, os cascudos, como se diz, ele vai escalar os cascudos, não tenha dúvida. Mas também essa questão, uma viagem longa, né? A Fortaleza volta depois para ter um jogo, e aí evidentemente que ele vai querer ter todo titular, porque é um jogo contra o Corinthians. O Corinthians está jogando nesse momento aí. Me informa aí, o Copete aí. O Corinthians parece que estava perdendo, né? O Flamengo está jogando, está tomando 2 do Atlético Goianiense. Pois é, esse vai ser um grande questionamento, até eu gosto sem Lá em Goiás. JJ, né? Jogavam por ele, conseguiu mobilizar um grupo todo de estrelas. O Corinthians está jogando com... O Bahia está ganhando de 1-0 do Curitiba. O Flamengo está perdendo 2-0 para o Atlético Goianiense fora, lá em Goiânia. Ceará e Grêmio. O Corinthians vai jogar, acho que no mesmo horário Joga do no Grêmio. mesmo horário. Também quem é o adversário que vem? O Corinthians... O Corinthians que era o adversário do Grêmio no próximo sábado aqui na Arena. Mas evidentemente que o que a gente tem discutido aqui, olha, tirando o Flamengo não está mostrando nessa arrancada aquele Flamengo que foi, até pode se reencontrar. O Corinthians perdeu, só para complementar. então estava, pois é. Então, perdeu para o Atlético Mineiro 3-2. Então, pois é. E o Atlético Paranaense ganhou do Goiás 2-1. Isso aí, então o Corinthians era o que eu tinha visto que ele estava perdendo. Tivemos Palmeiras e Vasco adiado. Bom, mas o Grêmio, evidentemente, é um dos times que tem aí, eu falava, o Flamengo agora também nessa incerteza em função de 2 jogos e 2 derrotas, né? Não que não possa recuperar, mas é um novo técnico, uma nova filosofia. Mas como se tirava o Flamengo, depois vindo abaixo ali o Grêmio, o Palmeiras, esse próprio Atlético pode crescer, o Internacional daqui um pouco, né? Pode também surgir nessa, porque não tem grandes favoritos para o título. Mas o Grêmio quer, né? Evidentemente, tem todo o potencial para chegar. E é um título que o Grêmio já não tem também há muito tempo. Teve aí campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. O presidente Romildo falando, né, sobre o título brasileiro, evidentemente que o Grêmio quer esse ano. Acho muito importante, acho que o Grêmio precisa estar sempre atento a essas questões. Este ano é excepcional porque nós vamos jogar ao mesmo tempo praticamente 4 competições. Nós ainda temos 2 jogos pelo Campeonato Gaúcho, que é a finalíssima, mas ainda temos 2 jogos do Campeonato Gaúcho. Temos mais a Libertadores, que começa em setembro, temos mais a Copa do Brasil, que começa logo ali na frente, e o Campeonato Brasileiro vai ser essa maratona, quer dizer, estamos aqui hoje em Fortaleza, vamos jogar sábado contra o Corinthians, a semana que vem vamos jogar novamente, vamos para o Rio de Janeiro fazer 2 partidas, é uma loucura. Então, tudo aquilo que a gente pode formar de plantel é importante, e o Grêmio vem para esse campeonato exatamente para vontade de vencer, quer dizer, nós queremos vencer o Campeonato Brasileiro, já não é de hoje, o último título lá foi na década de 90, nós temos uma vontade enorme de dar esse título para a nossa torcida, para o acervo do nosso clube, para a memória do nosso clube, para a autoestima do nosso clube, e estamos aqui cuidando de todos os detalhes, e a torcida do Grêmio pode estar completamente ciente disso, de que vamos fazer exatamente todo o esforço para chegarmos a um Campeonato Brasileiro nesse ano 2020, que será findado em 21. E como disse o presidente, o Grêmio é uma das equipes aí de ponta, né, favoritas aí ao título, não tenha dúvida nenhuma. E como disse o presidente, isso aí vai pesar muito em termos de grupo. Olha, pois é, o Grêmio tem mais uma competição ainda, o Grêmio não são 3, o Grêmio são 4 que tem as finais do Campeonato Gaúcho ainda, né, que serão disputadas agora no final desse mês de agosto. Então essa situação de viagem aí, vem, suspensão e lesão, evidentemente que o teu grupo vai... Por isso que o Grêmio está aí, né,
buscando reforço. Parece que a questão do Robinho meio que melou, né, Copete? A questão do Luciano, troca pelo... aliás, do Robinho não, troca pelo Everton, né? Ganhou o Everton com o né? São Paulo. E houve aí meio que o desacerto em relação ao Ganhou Luciano. um contratempo aí, né, com essa questão aí do São Paulo entrar na briga. Não entrou em briga. Na disputa pelo jogador. Não, vamos lá, Copete. Então, é que o Luciano estaria indo para o São Paulo e o Everton não tem disputa nenhuma. A questão é dos jogadores, não teria havido um acerto, né, do Luciano com o São Paulo, então meio que deu uma encrencada nesta troca, essa troca do Luciano pelo Everton. Mas segundo informação do procurador do Luciano, a resposta dele hoje, final de tarde, eu estava escutando essas redes, né, disse que o Luciano não iria. Essa foi a posição. Ainda não se sabe, né? Mas o não iria era a questão do acerto financeiro. Exatamente. É uma questão do acerto financeiro. Geralmente é o que emperra, né? Quando o jogador ganha uma base salarial num clube como o Grêmio, ele provavelmente ia receber a mesma coisa, um pouco menos para o clube que ele estava indo. E aí isso acaba sempre dando aquela emperrada. Mas o salário seria o mesmo, seria oportunidade. Talvez o Luciano até... vendo uma possibilidade muito maior no Grêmio. Sem né? dúvida. Porque sem o técnico do São Paulo, o Diniz, que está pedindo esse jogador que já jogou com ele, pediu o Luciano. Então, isso faz com que daqui um pouco o jogador visualize, né? Ou seja, se não é uma questão financeira, evidentemente tu vai querer um reajuste salarial, se não é, mas eu tenho muito mais potencial aqui no Grêmio de botar faixa, de ser campeão, né? Do que mas não houve o acerto mas realmente foi entre o Grêmio e os dirigentes de São Paulo. Exatamente. Né? O Everton, em relação do Everton com o Grêmio, as coisas estavam bem encaminhadas. Mas é uma questão de acerto, não tenha sido definitivo ainda. E são vitrines diferentes, né, Cadu? O Grêmio tem aí o título da busca no Gauchão, o Grêmio tem Libertadores, o Grêmio tem Copa do Brasil, o Grêmio tem... E é um time grande, né? E tem visibilidade. Não tenha dúvida. O Grêmio está muito mais na vitrine atualmente do que o São Paulo. E o São Paulo está enfrentando aí uma crise de ganha, perde, empata, ganha, perde, empata. E aí o próprio Diniz já foi ameaçado algumas vezes de perder o cargo, e aí tem dirigente que segura o Diniz lá, enfim. O momento do Grêmio, não tenha dúvida que é superior ao momento do São Paulo. Isso aí pesa muito na hora de negociação. Aí a tua compensação financeira tem que ser boa para te deixar de ir. Mas não tenha dúvida que seria. Para o Grêmio, seria, independente desse lado financeiro, essa troca, a vinda do Everton e a saída do Luciano, para o Grêmio seria baita do negócio. É um baita negócio. Mas falar em saída do Everton, o Everton, nas suas redes sociais, hoje colocou, né, uma mensagem aí, né, uma bela mensagem em relação a esse período que ele veio para o Grêmio, agradecendo essa história já que ele fez no Grêmio, e ele deixou essa mensagem aos torcedores gremistas em agradecimento ao Grêmio e por chegar aonde chegou o Everton também. Vamos ver? A gente luta todos os dias e sempre que se luta, vale a pena. Quem diria que aquele menino de Maracanaú teria uma história dessa, um dos maiores times do mundo. Não nasci gremista, mas a vida me fez ser. 8 anos aqui, cresci, evoluí, venci e fui muito feliz. Cheguei era um moleque e hoje saio um pai de família, orgulhoso por todas as conquistas. Vocês sabem que isso nunca será um adeus. Muito obrigado, Grêmio. Foi uma honra. Bacana, né? Muito legal essa... Um belo jogador. E muito bem produzido o vídeo, né? Muito bem feito, escolhido as cenas e tal. Mas acho que a mensagem, evidentemente, mas a mensagem mais do que acima disso, né? Foi a mensagem, com certeza. Esse agradecimento que o Everton... Poucos, e vale ressaltar uma coisa, né? Poucos fazem isso que o Everton fez. Porque muitos ganham até os mesmos títulos, ou até mais que o Everton, em termos de conquistas, mas poucos jogadores fazem isso que o Everton fez. Mas isso é super
valorizado no coração do torcedor, Cadu. Porque e o mesmo caso eu cito para o Douglas Costa, que é um cara que foi para grandes clubes da Europa, e sempre se manteve como gremista, se comunica com torcedores, e o Everton acho que não vai fugir desse parâmetro. Isso aí é uma questão, é muito de pessoa para pessoa, Sim, reconhecimento, agradecimento, né? Isso aí vai muito da pessoa. E é evidente que o Everton tem essa gratidão aí ao Grêmio, como outros jogadores também têm essa gratidão, como muitos jogadores também do Internacional que passaram e saíram, e têm essa gratidão. Isso vai segundo muito. os jornais portugueses, a expectativa para a chegada do Everton lá e o anúncio dele com a camisa do Benfica está sendo bem grande. E não podia ser diferente, né, Copete? É um jogador de seleção brasileira, né? Sim, sim. É um jogador de seleção brasileira, um jogador que se não é, né, o melhor, e acho que é o melhor jogador hoje do futebol brasileiro, é o Everton, um jogador de seleção brasileira. Então, evidentemente que ele está chegando lá. E bancou, olha, o Benfica bancar, o futebol português não são clubes de bancar esses valores aí, 20 milhões de euros. Não tem todo esse poder, né? Exatamente. Eles são muito de contratar jogador, a jovem, depois repassa, vende para os outros clubes da Europa. Então, esse investimento que o Benfica fez mostra exatamente, né, o significado do Everton, essa contratação, e não podia ser diferente, tu concorda? Eu tenho um filho que mora em Portugal, em Lisboa, e é verdade, é um frenesi total da torcida do Benfica, tanto que o Benfica em relação à chegada do Everton. O Benfica, até por causa dessa questão do distanciamento, Covid, vai ter que fazer 2 ou até 3 coletivas de imprensa para a chegada do Everton, por causa que não pode ter aglomeração, né, de muitos veículos dentro da sala de imprensa. Então parece que vai ser dividido em 2 ou 3 etapas. Embora Portugal já está numa situação bem... Portugal já está bem mais avançado. Até o número de mortes lá, mais de uma semana que não tem um óbito lá em Portugal. Mas mesmo assim os cuidados têm que ser tomados. Né? E tanto é que hoje recebemos o jogo da Champions League, né? A vitória fantástica, virada do Neymar, um baita jogo, 2-1 em frente ao Atalanta, que também foi um belo time. Teve confiança, mas na hora certa vingou o craque Neymar e o Mbappé no segundo tempo. 47. Aos 47, né? Com uma assistência fantástica do Neymar, e o Mbappé entrou e deixou na cara do gol. Só para dar uma atualizada aqui na tabela do brasileiro, Cadu, tivemos agora o fim do Bragantino 1, Botafogo 1, né? E está no intervalo Bahia e Curitiba, 1-0 para o Bahia e 2-0 também no intervalo para o Atlético Goianiense em cima do Flamengo. Essa situação do Flamengo vai começar a complicar em relação a... Não perdeu uma partida no ano passado o Flamengo. Olha que mudança. Mas muda toda a filosofia, né? Muda toda a filosofia de trabalho, o engajamento que o grupo tinha com o Flamengo, né? Um novo treinador tem as suas ideias. Né? Houve uma frustração, não tenha dúvida nenhuma, né? Porque o significado que tinha o JJ para os jogadores do Flamengo era muito grande. Era muito grande, ou seja, tem essa frustração da perda de um cara, né, que tinha todo esse envolvimento, né, envolvimento profissional também. Comando da equipe também. Sim. E agora tu imaginas lá, tu coordenar lá, Gabigol, Vitinho. Não, mas é por isso. Uma galerona toda lá, o Rafa. Uma coisa é seleção é uma coisa, tu junta em determinado momento, determinada época. Agora, em seleção são períodos. Agora, tu trabalhar o dia a dia, né, com essa turma, com essa galera toda, meu amigo, tu tem que ser muito craque. Tem que ser muito craque para segurar, e o JJ conseguiu. E esse que chegou aí agora... Será que ele tem freio para esse escudo? É o que vai se ver agora, porque sabe, a frustração da perda daquele comandante que tu tinha, que tu era totalmente fechado. E futebol tem isso, né? Premissa principal do futebol é tu fechar grupo, e aí as coisas até acontecem, mesmo às vezes com um time que tu não tenha tanta qualidade. Não era o caso do Flamengo. Tu tem qualidade, e ele conseguiu exatamente fazer com que o grupo chegasse. O Flamengo só não chegou ao título mundial, né? Mas passou o rodo em tudo. Carioca, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, olha só. E também a responsabilidade de tu chegar no topo e manter o teu time no ponto, né? É complicado. Manter o sucesso que é o que é. Então lá, repete aí os resultados aí, Copete aí. Daqui um pouquinho, o Grêmio já tem bola rolando? Eu vou... Não, ainda não tem. Não, já temos 8 minutos. Bola rolando. 8 minutos. Né, já temos o retorno aí de Bahia 1, Curitiba 0. Né, já temos o retorno de Atlético Goianiense 2, Flamengo 0. E temos 8 minutos de jogo, Ceará 0, Grêmio 0.
Também temos Fluminense e Palmeiras 0-0. Bom, o Internacional tem o Santos amanhã, né? O Internacional é exemplo do Grêmio, estreou com vitória, o Internacional jogando fora, o Grêmio jogou na Arena com o Fluminense, time do Odair, e agora o seu primeiro jogo. E a importância de tu vencer fora de casa, né? Exatamente o Grêmio, o time que quer chegar, o Grêmio busca aí esse campeonato brasileiro, então é fundamental essas vitórias fora de casa. Não querendo menosprezar o Ceará, né? Mas é temerário o jogo do Grêmio hoje, hein? Sim, até em função, porque tu tá bem desfalcado. E o Ceará vem do campeonato nordestino campeão. Foi campeão. Tem uma zaga que sobe, faz gol de cabeça, o Klaus, jogador do Inter. Tem o Sobis, que é reserva, que também sempre entra bem. É um o jogo, Bergson também é reserva. O Bergson, exatamente. Então, é um jogo temerário para o Grêmio. O Grêmio tem grife, tem camisa. E o Guto, né? O técnico é o Guto. Conhece o Guto futebol Ferreira, gaúcho. Conhece, né? E tem como auxiliar o zagueirão do Inter, o André. Bom, mas o Internacional tem esse jogo aí com o Santos, né? O jogo amanhã é 19h30. A gente tem... a gente tem a escalação do Internacional, provável escalação, porque as coisas a gente pode mudar. Vamos ver como é que o Inter projeta a sua escalação para o jogo de amanhã, que vem para um adversário aí também, olha, situação complicada, olha aí, ó. Vendo empate, né, o Internacional com o titular, né? Com o Lomba, o Saravia, e aí a dúvida do Fux ou o Moledo, e essa tem sido a discussão em relação à saída do Moledo, a entrada do Fux, o Vitor Cuesta e o Moisés, o Musto ou o Lindoso na cabeça de área, aí o Marcos Guilherme, o Praxedes, que é um jogador que é uma das jogadores que o Inter aposta muito nesse potencial desse jovem jogador, o Bosquila, o Galhardo e o Paulo Guerreiro. Esse é o time do Internacional para amanhã, para enfrentar um Santos que vem aí, um Santos destruído, né? Um Santos destruído. Tomou um gol no final do jogo, na abertura e o Cuca, né? Mudança de treinador, o Cuca salários atrasados. O Cuca buscando a primeira vitória, né? O Cuca tentando conquistar a primeira vitória desde o seu retorno ao Santos. Sim, a segunda partida, ele estreou... Não, sim, é por isso que eu estou dizendo. Retorno ao Santos, está tentando conquistar a primeira vitória, que vai ser o segundo jogo. O que acontece nesse time do Santos, para mim, que eu acho que vai ser o mais perigoso para o Internacional, tá? Que é o chute de fora da área do Marinho, que eu acho que é o mais perigo do Santos em termos do Internacional, até pelo motivacional do Santos está bem abalado. Agora, se o Internacional sair com o Lindoso jogando, em vez do Musto, o Internacional começa com muito mais vantagem do que seria com o Musto. Porque o Lindoso talvez tem na tua opinião, na opinião do Cudê, eu estou dando a minha opinião. Na opinião do Cudê, não, que é um jogador de confiança, é um jogador dele. Tudo bem. É bruxinho do Mas na minha opinião, o Lindoso tem um futebol mais vertical do que o Musto, tá? São características diferentes, tá? Mas se eu fosse o Cudê, eu escolheria o Lindoso. Mas tu não é o Cudê. O Cudê... Só que a proposta do Cudê, as pessoas não querem entender, ela não está dando uma resposta positiva, porque o Cudê não é o homem. Embora quem tem que sair jogando é o volante, mas não é essa a estrutura mecânica de jogo do Cudê. O Cudê usa o Musso como zagueiro, né? Ou seja, para o Fux ser o jogador para sair jogando. E esse foi o questionamento, ou seja, ele tirou o Fux, porque ele quer um time que tem um zagueiro que saia jogando, mas para isso tu tem que ter as características. E aí foi aquela questão, a cobrança está sendo muito grande, exatamente, ele desarrumou uma zaga, Moledo e Cuesta, que ao lado da zaga do Grêmio, ano passado, no Campeonato Brasileiro, foram as duas zagas menos vazadas. A escalação deve passar por aí, Cadu. Vamos observar. Se ele usar o Fux, ele vai usar o Musto. Se ele usar o Moledo, ele vai usar o Rodrigo Lindoso. Correto. Talvez ele já está reavaliando, né? Provavelmente. Pelas últimas apresentações do Internacional, ele está reavaliando essa maneira de jogar do Internacional. E principalmente no Musto, né? Porque o Musto é um jogador que, ele é o quebrador de bola, o homem de confiança, mas toda vez que ele vai parar a jogada, ele não para com ela na bola e acaba levando um cartão amarelo. E isso acaba prejudicando o Internacional em diversos aspectos. Mas aí, Copete, aí uma coisa que tem que ser analisada. O Musto é o quê? É argentino. Argentino, é o quebrador da bola. Como é que é a arbitragem argentina? Aceita o que ele faz. Não, aceita o que ele faz. É outro tipo de arbitragem. Deixa rolar, deixa jogar. Aqui ele vai ter que se adaptar à maneira dele jogar.
A arbitragem é outra maneira, é outro estilo. Mas até ele se adaptar, será que o Internacional suporta Mas ele tomando um amarelo todo o jogo? jogador tem que ter um período Sempre para se sendo adaptar. na reta de ser expulso. O jogador tem que ter um período para se adaptar. Ok. Todos, né? Ok. Não Mas tem mas como eu não acho ter um arriscado. período de adaptação. Né? Ele está Mas- insistindo com o Musto. Deve E ser vai bruxo insistir dele. até ele ver que... O Musto é um stopper, né? Ele não é um cara de sair jogando, não tem habilidade nenhuma. Ele é o que quebra a bola, né? Sim, e outras Mas por coisas- isso, jogando mas adversário. que ele joga um estilo que o zagueiro dele tem que sair jogando. É por isso. Né? Esse Lucas, aí a gente tem depois a Mas vocês apresentação acham do que Lucas o Ribeiro. Fux tem essa qualidade para sair Não jogando? tem, não tem, Pois é. não tem, claro que não tem. Pois é. Tá, por isso que talvez ele esteja revendo, talvez a Mas, possibilidade de Cadu, voltar com o olha goleiro. o que eles arrumou o Internacional pós-pandemia. Pois Até é, a mas- pandemia, o Internacional era Era um um time. time, exatamente. Agora é outro. Mas era o mesmo, com o Musto e com o Fux. Sim, a Era o escalação era a mesmo. mesma. E o É. Internacional, antes da parada, estava crescendo, estava sendo extremamente elogiado. Aquele Grenal, do Grenal da América, o Internacional teve outra postura. Tá? E agora voltou dessa maneira. Agora vai ter a questão, agora vai ter que arrumar o time, vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Andando, porque Né? muitas Mas vamos ver o competições, que o... Que nem o Argel. Vai ter que trocar o pneu com o carro andando, né? Era a frase Mas do sem Argel. trator, né? Não, Não, sim, o mas era a Agel era frase do Argel, trator. né? O Agel era do trator. Mas vamos ver o que o Paulo Guerreiro, a gente tem imagens aí do treinamento internacional e o Paulo Guerreiro falando, né? Exatamente também sobre esse jogo de amanhã, sobre o Santos. Ele que foi o autor do gol que deu a vitória no Internacional diante do Curitiba. Felicidade de que tenho aqui 2 anos no clube, pertenço a um clube tão grande como é o Inter, Porto Alegre, né? E tomara que sejam assim muitos anos, estou muito feliz aqui, fazendo meu trabalho, fazendo gols, que é o mais importante, que é o que a torcida pede e quer. E tomara que esse ano seja um ano abençoado, estamos trabalhando muito, bem concentrados para que deem certos e a gente poder comemorar um título, né? Porque é muito, estamos procurando muito isso. Às vezes a gente fica um pouco com ansiedade, né? Por alcançar coisas importantes como esse grande clube, mas a gente precisa trabalhar muito e tomara, como falei, tomara que esse ano a gente consiga um título. Então, é um jogo muito importantíssimo, a segunda rodada do Brasileirão. A gente começou bem com o pé direito o campeonato e todos os jogos têm que ser histórias diferentes, né? Eu acho que a gente tem que ir jogo a jogo, agora focar para o jogo da manhã, saber que estamos jogando em casa e que a gente precisa dos 3 pontos, que temos que jogar muito concentrados, não podemos dar chance ao rival e que seja um grande jogo e a gente consiga os 3 pontos. Tá aí, então o depoimento do Paulo Guerreiro, na material da Inter TV, o Paulo Guerreiro que falou do jogo também, ele está completando 2 anos de Internacional, e foi o que ele disse, também essa questão da ansiedade, às vezes a ansiedade atrapalha muito, né? A ansiedade faz que as coisas daqui a um pouco não aconteçam como se projeta e como se quer, né? Ele tem que voltar a fazer gol, né? Como ele fazia. Não, mas A ele ansiedade voltou, o problema não é, ele foi decisivo. Ansiedade aí. do time, né? Não, ele foi decisivo mais uma vez. Aí a questão que a ansiedade que está incomodando ela é a questão de gols em grenais. Isso sim, né? Isso já virou, ou seja, que ele não consegue marcar gols em grenais. Embora esse Grenal, que o Inter foi muito mal, mas ele até, o posicionamento dele não dá para... O jogador que fez, tentou fazer a parede, tentou jogar de um lado para outro, mas aí esta vem a ansiedade, a cobrança passou exatamente. Mas ele é um jogador que teve 2 anos, ele teve no início do ano aí a possibilidade de jogar no Boca Juniors, né? Foi início dessa temporada. Mas ele preferiu ficar em Porto Alegre, exaltou o Internacional
E projetou, inclusive, ficar por mais tempo. E como eu disse aí, é evidente que quer um título, né? O Internacional desperdiçou ano passado aquela possibilidade de ganhar em casa, jogando em casa, a Copa do Brasil. O Internacional projeta e ele projeta isso aí por ser um grande jogador. O Casagrande, questionado aí no Bem Amigos na última semana, perguntou quem era o melhor, opinião de cada um, né? Quem era o melhor centroavante, até em relação ao centroavante do Flamengo. E o Casagrande foi, cara, o melhor centroavante do Brasil é o Paulo Guerreiro. O jogador como o Guerreiro, ele tem a confiança. Mas são detalhes que faltam no futebol do Inter, que é o quê? O ritmo de jogo e a jogada de aproximação para ele, a assistência, a última bola. Veja bem que o Thiago Galhardo entra e faz o passe, ele entra na cara do gol e faz o que o jogador tem que fazer, terminal, é para dentro do gol. É isso que ele sabe fazer. Bem posicionado e recebendo essa penúltima bola, ele vai botar para dentro. É um matador nato. Até os números dele, tá? 2 anos de Internacional, que ele completa agora, tem 54 jogos pelo Internacional e 28 gols. 28 gols pelo Internacional nesses 54 jogos. Tá? Dá o quê? Isso aí dá quase 0,5 por gol. Meio gol, né? Meio gol. Meio gol. Não, e se nós formos analisar... Cadu, e a relação do Cudê com o D'Alessandro? O que está vendo? Porque não escalou no Grenal. Mas a relação com o Cudê é porque o próprio D'Alessandro disse. Ele está numa situação que ele entende que pode contribuir dessa maneira, ou seja, ou entrando depois, ou saindo jogando, né? O D'Alessandro não tem mais aquele pique, não se discute a capacidade técnica do D'Alessandro, né? Mas é um jogador que não tem mais, um jogador com quase 40 anos. E aí... Eu acho que está naquele clima assim de que quando o D'Alessandro quiser jogar, ele vai dizer assim, estou com condição, estou na pilha para jogar, vou jogar. Contra o Curitiba ele entrou. Não é quando ele quer jogar, né? Não, sim, eu tô... Querer o jogador que joga sempre. Eu acho que depende de uma circunstância, depende de uma necessidade. Estou falando do relacionamento. Se ele estiver motivado para jogar e para entrar... Mas o D'Alessandro está sempre motivado para jogar. Sim, Cadu, mas D'Alessandro já sabe o quanto tempo ele pode jogar. Quanto tempo ele pode render nos 90. Mas isso é um acordo com o treinador. Ou seja, o Renato usou muito bem isso aí com o Douglas. Era uma situação idêntica. Ou seja, fazia o jogador, e naquela circunstância, jogar ali na intermediária, pifando. Né? E ele foi extraordinário, o Douglas. E aí, quando terminava, faltava 15, 20 minutos, cansava, não dava, tirava. Agora, essa é uma alternativa do poder. Ou se tu tem ele para o transcorrer da partida, ou se tu tem ele para o início do jogo. Aí depende da situação. Já temos gol na rodada, viu? O Palmeiras abriu o placar em cima do Fluminense 1-0. O Odair Real, então... 20 minutos de jogo. E o Fluminense, que é o próximo adversário do Internacional, no domingo lá no Rio de Janeiro. Ou seja, se perder, vai vir com 2 jogos aí de derrota, se manter esse resultado. Perdeu para o Grêmio, está jogando fora ou jogando em casa? O Palmeiras está jogando fora. Ou seja, então está perdendo... Não, interessa o Fluminense que é o adversário. Não, o Fluminense está jogando em casa. Então, aí, e o Palmeiras... se confirmando mais essa derrota aí, 2 jogos, a pressão vai ser grande. E será o adversário do Internacional. 21 minutos, Ceará 0, Grêmio 0. 60 minutos, Atlético Goianiense 2, Flamengo 0. 61 minutos, Bahia 1, Curitiba 0. Tá bom, mas o Internacional tem gente chegando, né? A gente foi apresentada, que é o novo zagueiro que estava no futebol alemão, no Hoffenheim, que é o Lucas Ribeiro, um jogador até que foi contratado e se comenta muito em função pela a necessidade que o Inter tem, e agora deu meio uma trancada aí, que é o futebol italiano ou o futebol português. Estão interessados em levar o Bruno Fux, que é um internacional, precisa, né, de uma negociação, precisa fazer um caixa aí nessa situação de pandemia, o Internacional com essa expectativa. Mas a apresentação foi feita e o Rodrigo Caetano, que é o diretor executivo, falou, né, exatamente, né, sobre a chegada aí do Lucas Rodrigues. Trata-se realmente de um atleta com um perfil desejado pelo nosso treinador. É mais um integrante do sistema defensivo, onde, no entendimento de todos, realmente, até em número, era ainda uma necessidade. Nós sabemos bem que o nosso planejamento ele passa
ainda por uma janela de transferência, onde nós podemos ter algum tipo de perda. Então, nós procuramos nos antecipar a esse tipo de risco e trazer um jogador jovem, com um perfil de ser um zagueiro técnico também, e que entendeu aí, desde o nosso primeiro convite, esse desafio de vir ao Brasil, retornar ao Brasil, e principalmente num clube com as exigências como é a do Inter. Desde muito tempo o clube já monitorava, e o Kudê, nessa solicitação de mais um defensor, ele acabou aprovando as características do Lucas, e o Hoffenheim também, né, com a participação, né, de parceiros nessa intermediação, conseguiu viabilizar esse empréstimo até o final de 2021. Ele realmente vem por um período que nos dá essa tranquilidade, dentro de 2020 até o final de 2021, com opção de compra também, né, e estabelecida para o prazo final do seu empréstimo, e o que a gente espera é que rapidamente ele consiga essa readaptação ao futebol brasileiro. Tá aí, Copete, viu? Readaptação. Jogadores são assim. Não, sim. Isso é jogador brasileiro. Né? Eu já tive a oportunidade de ter outros programas de jogadores aqui que jogaram na Europa, que voltaram. Não adianta, tem que ter um período de readaptação. Como teve o Rockenbach quando voltou para o Grêmio do futebol chinês. Todo jogador. O que depende é o mercado. O mercado já passou lá. Cadu. Todo jogador que vai... Jogadores, ou seja, tu repatriar e tu voltar, tu tem um período, é diferente. Mas agora o Rodrigo Caetano colocou certo ali, né? Ele é um jogador técnico, é um jogador que o Inter, como tem esse posicionamento aí esse interesse, desejo de negociar, porque é um jogador de seleção olímpica, enfim, o Bruno Fux, a possibilidade e aí que se discute, esse jogador veio para substituir o Bruno Fux. Ou seja, o Moledo continua. E se não for, o Moledo vai passar a ser a terceira. Eu acredito que o Bruno Fux já está praticamente com as malas prontas, só não se sabe ainda. O Internacional quer, né? Mas... sem dúvida. E para trazer mais um zagueiro técnico que gosta de sair jogando e tem todos esses atributos que o Indicação Kudê de quem? Quer, né? Indicação de quem? Do Kudê, né? Que o técnico jogador quer. Que ele o técnico quer. pediu, ele conhece o jogador, então é exatamente nessa linha de pensamento que a gente tem que levar. Né? Sim, Cadu. 3-0 para o Atlético Goianiense. Olha aí, ó. Barba. Crise no Flamengo. 64 Desandou, né? E no primeiro tempo não deram um pênalti claríssimo. Crise no Flamengo. Bola dentro o treinador já vai ser questionado já na segunda partida do gol. Pô, perdeu em casa. E esse jogo é em Goiânia, né? É em Goiânia. Pois é. Perdeu o primeiro pro Atlético Perdeu Mineiro. o primeiro no Atlético Mineiro. Ou a bronca lá do Flamengo são os Atléticos, né? Tu vai engasgar aí no novo técnico. Os jogadores do Santos não falam com o presidente. Sim, tá um clima problema de dinheiro lá, crise de pagamento. Teve jogadores do caso do Chasso, entraram na justiça pedindo a liberação do contratual, e aí depois o juiz cassou essa liminar, a situação toda, não pagando, enfim, uma bronca lá no Santos. Bom, o Internacional tire proveito e consiga um resultado positivo amanhã. Mas, como disse o Rodrigo Caetano, essa passagem do Lucas Ribeiro pelo futebol alemão, ele fala, o próprio jogador, sobre essa sua passagem pelo futebol alemão. Estou preparado para jogar e estou treinando bastante forte, esperando a oportunidade agora para poder atuar junto com meus companheiros dentro de campo. E na Alemanha eu fiquei um período bom, onde eu pude evoluir. Joguei 3 jogos, mas o campeonato inteiro eu estava entre o grupo, estava no banco. E foi muito importante para a minha evolução a saída para a Alemanha, que eu tive bagagem, aprendi diversas coisas e trago isso comigo para o Brasil e aqui adquiri da melhor forma. Não tenha dúvida, né, que uma passagem pelo futebol europeu te dá bagagem, te dá experiência, né? E ele sendo um jogador jovem, baiano, saiu do Vitória direto para lá, é um jogador que... E até ele subiu lá no Vitória, ele foi guindado das categorias de base pelo próprio Carpegiani, quando passou lá no Vitória. Então é um jogador que tem uma bagagem, jogador que jogou no futebol europeu, embora não tinha tido muitas oportunidades lá, mas não deixa de adquirir, né? Vamos ver se ele consegue fazer isso, mostrar no Internacional.
Mas sobre essa questão do Bruno Fux que a gente discutiu e falava, vai sair ou não vai sair, se não sair vai continuar, ele falou também, né, dessa convivência aí com o Bruno Fux. O Bruno é um zagueiro que joga em alto nível e realmente eu não sei se ele está indo embora mesmo, mas esses dias que eu tô aqui, já conversei com ele, pude treinar com ele, é um cara do bem, um cara que está me ajudando dentro de campo e ele está aqui, eu tô aprendendo com ele também e quando eu tiver minha oportunidade, se eu tiver uma oportunidade de jogar ao lado dele também e tá bem junto com ele, um zagueiro bom que eu observo também bastante tempo. Tá aí então, esse que ou vai disputar ou vai ganhar. Agora são 3 zagueiros, o caso do Bruno ficando, né? O Bruno, ele e também o Moledo, né? E eu acredito, ou seja, que se sabe, tem que ter plantel aí para encarar esse ano atípico aí em relação a todas as competições que o Grêmio está. Outros não, né? O caso do Atlético Mineiro, que está aí também. O Atlético Mineiro só vai ter uma competição. O Atlético Mineiro só tem o Campeonato Brasileiro. Agora, do Paganal, o Grêmio 4, ainda tem as finais do Campeonato Gaúcho, mas depois vem aí, além do Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, em relação a isso, ao Internacional e também ao Grêmio. Mas a gente falou a questão do Cudê, né? Se vai utilizar de que maneira. Ele também teve uma conversa já na sua chegada com o técnico colorado, com o Cudê. Ele conversou comigo, me deu boas-vindas e queria agradecer a ele por ter me dado essa oportunidade de estar me observando, junto com ele poder me trazer aqui, junto com os dirigentes, o clube. E ele é um técnico que gosta do zagueiro que saia jogando, que procura achar bastante passe. E eu cheguei aqui para estar junto com meus companheiros dentro de campo e dar meu melhor. Daí veio com o aval do técnico colorado que deu. O Grêmio continua a bola rolando lá em Fortaleza. 0-0, 30 minutos, 0-0. 29 minutos, Fluminense 0, Palmeiras 1. 30 minutos, Ceará 0, Grêmio 0. 69 minutos, Atlético Goianiense 3, Flamengo 0. 70 minutos, Bahia 1, Curitiba 0. Maravilha, está aí o nosso plantão, Rafael Copete, dando as informações aí da rodada que está acontecendo e rodada que segue amanhã, né? O Internacional e outros jogos pelo Campeonato Brasileiro. Falar em seguir, você tem que seguir em direção a Casa Pneus para fazer a revisão do seu carro. Revisão do seu carro e os pneus estão ficando careca, desgastados. O Estevão já esteve lá, já trocou seus pneus, né? Um cara que tem bom gosto, ou seja, então você está o pneu careca, desgastado, está precisando aí fazer essa manutenção, então é o feirão de pneus que acontece permanentemente lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055, lá você tem revisão do carro, troca de pneus e outros serviços também lhe oferece a Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Mas nesse momento aí, para sua tranquilidade, segurança, né, agende sua ida até a Casa dos Pneus, para que você, com toda tranquilidade, seja atendido lá na Casa dos Pneus. Inclusive, na troca de pneu, você está aqui, ó, ganha essa máscara aqui, ó, máscara de acrílico da Casa dos Pneus, né? E você chega lá, já ganha também, está aqui, ó. Você chega lá, já ganha máscara, fica todo protegido, enfim, né? Todos os protocolos lá de utilização da Casa dos Pneus. Avenida Ceará, 1055. Repito, agende a sua ida lá para segurança e tranquilidade pelo telefone 51, código de área 33424245. Nosso 2 toques para... Olha aqui, ó. A gente está nessa situação complicada de pandemia, daqui a pouco não está conseguindo pagar os seus financiamentos, financiamento de carro ou qualquer outro tipo de financiamento que você tenha feito. Então, você tem lá na Defensor Assessoria Jurídica o caminho para você resolver essa situação aí. Para você ter, então, está pagando juros abusivos, né, de prestação de veículo ou outro financiamento que você tenha feito. Então, lá na Defensor Assessoria Jurídica, você tem, olha, tranquilidade numa redução imediata que você tem
na Defensor Assessoria Jurídica. Para você ter uma ideia, hein? Em financiamentos de carro, a redução pode chegar a 50%. Financiamento para carro pode chegar a 50%. E outros financiamentos, dependendo do financiamento, olha, pode chegar até 90%. Vou repetir, 90%. Então, para superar essa crise aí que a gente está passando, dificuldades em todos os segmentos, né? Então, a Defensor Assessoria Jurídica, olha, simulação, consulta e simulação gratuita. Consulta e simulação gratuita. Você ou liga ou manda um WhatsApp pelo número que está aí na tela, é 51, código de área, né? 982 40 30 24. 982 40 30 24, assessoria, Defensor Assessoria Jurídica, para você acabar aí com essa e superar essa crise financeira em relação aos seus financiamentos. Nossos dois toques também para Ferragem Lampião. Olha, que é uma ferragem profissional, a Ferragem Lampião lá. Você tem tudo em material de construção e também encontra lâmpadas LED, refletores, luminárias, tudo o que você tem lá na Ferragem Lampião. Direto depósito, pronta entrega, teleentregas, né? Você tem a maneira presencial também, mas deu um problema no seu condomínio, na sua casa, enfim, no seu escritório, no seu consultório. Então, acione o teleentregas da Ferragem Lampião. Estão aí os telefones da teleentregas da Ferragem Lampião, ou direto lá. Vocês têm o atendimento VIP lá, toda a equipe do Gilberto, João Carlos à sua disposição. O slogan da Lampião diz tudo: não ande em vão, vá direto a Lampião, porque lá você tem a certeza de que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Então, cito de estudo o que é a Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Um rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco lá, finalizando o nosso dois toques de hoje. Com o nosso dois toques desta quarta-feira, que você acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, principais cidades do Rio Grande do Sul, para o mundo ao vivo em todas as plataformas digitais. É só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Nossos dois toques para o Banrisul. Olha, o Banrisul é o nosso banco, é o Banco do Grande, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Você com o Banrisul Saque Digital, você tem a segurança nas suas compras online do Banrisul. E o Banrisul agora com o Banrifest, que você pega já a sua direto no aplicativo Banrisul Digital, que é a pulseirinha, né? A pulseirinha digital do Banrisul. Então, Banrisul, Banrifest, peça já a sua direto no aplicativo do Banrisul Saque Digital. Nossos dois toques também para a Visiótica, óculos e acessórios. Lá você tem tudo em lentes de contatos, armações. Está aí seguidinho o contato aí do telefone, o endereço da Visiótica, todas as armações de marca de grife. Então, deu um problema aí na sua armação aí, do seu óculos ou na sua lente, então o caminho é Visiótica, óculos e acessórios. Nossos dois toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, é o pilar do São José, que está aí na Série C do Campeonato Brasileiro, estreou com vitória e agora já está, né, liberado aí o seu estádio para os próximos jogos do São José no Passo da Areia, agora estádio Francisco Noveleto. São José que também tem a série, agora o jogo de volta da Copa do Brasil, revertendo essa derrota que foi de 2-0 lá. Em Goiânia, o São José entra na fase de grupos aí da Copa do Brasil. Bom, os jogos aí, vão ver os resultados dos jogos da Série B, falando de Série C, falando da Série B, Brasil de Pelotas e o Juventude conseguido, tinha vencido o CRB, agora venceu o Sampaio Corrêa, vitória fora de casa. O Brasil de Pelotas, segundo empate, né, empatando lá no seu estádio, 1-1 com a Ponte Preta. Então são os jogos de ontem dos gaúchos pela Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tem o gol do Brasil de Pelotas aí, a gente pode conferir esse gol do Brasil de Pelotas, foi originado por um gol de falta, né? E depois o Brasil acabou encerrando a partida nesse empate com a Ponte Preta. Então, o segundo empate do Brasil de Pelotas. Teve um empate fora de casa, o Série B, um empate fora de casa sempre é um bom resultado, né? Aí, embora a Ponte Preta é uma equipe de tradição, uma equipe que, mesmo na Série B, mas uma equipe bem tradicional em relação às equipes da Série B. Então, não pode dizer que tenha sido um mau resultado esse empate do Brasil. O Juventude, sim, o Juventude, né, os 2 jogos,
2 vitórias nessa abertura da Série B do Campeonato Brasileiro. 100% de aproveitamento Juventude, e se continuar assim nesse ritmo, olha, sério candidato a subir. Cedo, mas... Não, tem todo o mantendo esse potencial, mas ritmo. ainda é muito principiante aí, com apenas 2 rodadas, mas é um time que foi montado exatamente para que possa, né? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, Sim. já teve na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para algumas mensagens. Juliano Brasil, fala Cadu, boa noite, aqui o Juliano Bagé sempre acompanhando, um abraço a todos. Então vai um abraço para o Juliano, né? O Maurício da Visiótica diz boa noite, Cadu. Vai ficar muito bem o Cebolinha de camisa vermelha do Benfica. É verdade, ele trocou, né? A azul pela vermelha, né? Mais uma aqui do Brasil, olha. Que piada, esse jogador ficou na Europa, mas jogou 3 jogos. Que baita jogador, hein? Dá-lhe tricolor. Em relação ao zagueiro? O Lucas Ribeiro. Ele não teve... O Fluminense empatou, Cadu. Empatou então? Empatou, 1-1. Tá bom. Já te digo o nome de quem fez o gol aqui. Diz aí, com essa informação a gente vai encerrando. O gol, não saiu aqui o gol de quem fez, mas o gol do Palmeiras foi o Luiz Adriano. Tá feito então. Bom, então bola rolando lá, o Grêmio continua 0-0. 0-0, né? 40 minutos do primeiro tempo. Se caminhando para o final do primeiro, então, o Grêmio empatando. O Internacional pega amanhã o Santos, jogo às 19h30 no Beira-Rio. E agora, durante até aparecer a vacina aí, não tenha dúvida que serão jogos aí também, uma situação inédita essa de jogos aí sem torcedor. Tá certo? Obrigado, Estevam. Hugo Larroque. Maravilha. O seu novo layout. 100%. Mostra aí. Um abraço pro Conrado Munique. Ele não vai cantar a musiquinha da Lampião hoje? Não, passou a hora, agora não hein? Vamos lá cantar lá lá direto. Cadu, lá. O Alexandre da Centerótica te mandou um abraço. Um grande abraço, então. Tá na nossa audiência aí? Tá lá. Então tá. Pessoal de Gramado, Força Tarefa Serra Gaúcha, dia 22, tem uma live bacana, live solidária, ali em Taquara. Pois é, tuas lives estão bombando aí, então repete as tuas lives. Dia 22 agora de agosto, em Taquara, numa residência de um grande amigo nosso, e em seguida nas redes sociais a gente vai mostrar, vai estar lá o Mágico Cronos, vai estar a Força Tarefa Serra Gaúcha, uma ONG que atende sinistros, faz o papel tipo de bombeiros voluntários, são muito legais. Eu vou estar para a gente apresentando, vai estar o musical Samani, vai estar uma turma bem bacana lá. E sábado passado fizemos uma live onde arrecadamos 4,5 toneladas de alimentos, cesta básica para dar para classe menos favorecida. Isso que é importante, isso aí que é o grande objetivo, né? É muito importante a gente ajudar e dar as mãos. Então, se ligue nas redes sociais, @GolaRock, e vamos junto, né, Cadu? Repete sempre com calma aí. Ajudando as parceiras. Repete com calma. 22 de agosto agora, a live solidária com Força Tarefa Serra Gaúcha, de artistas gaúchos, Hugo Larroque, ao vivo nas redes sociais, 22 de agosto aqui em Taquara. Redes sociais de Hugo Larroque. Isso aí. Maravilha. Posso divulgar Valeu, as minhas redes Copete. sociais Rapidamente. Me sigam no Instagram, Rafão Copete, Instagram que game é esse, que lá sempre tem lives com gente do mercado. Valeu, obrigado. Maravilha, olha só, agora com o novo decreto aí não está 100%, mas pelo menos a gente já pode estar de maneira presencial no Barranco, né? Segunda a sexta-feira, das 10 para almoçar, né? Até às 5 horas da tarde. Eu sei que a gente está cedo, né? Mas o Barranco a gente já tem de maneira presencial aí, mas continua o teleentregas do Barranco, né? À noite, enfim. Aí, ó, as delícias do Barranco, essa picanha, enfim, todos os entrecô, lombinho de queijo. Então tá aí os números de teleentrega do Barranco e do Barranquinho. Ou aquela pizza maravilhosa lá do Barranquinho você tem através, ou takeaway, né? Que você à noite pode pedir lá buscar, ou durante o dia também, mas já temos de maneira presencial, pelo menos para o almoço, ou utilizando o teleentrega. Tem aquelas promoções sempre lá do Elcio, do Chiquinho, espumantes, vinhos, que sempre à disposição. Nossos 2 toques também para a Kia São Motos. Olha, a Kia São Motos também agora, né, de portas abertas, né, e continua aquelas promoções maravilosas lá do Jefferson Fusternal, de carros novos e seminovos, com bonificações aí com mais de R$10 mil. Então aproveite, né, lá nas 2 lojas da Kia São Motos, Avenida Ceará 370 ou da Avenida Ipiranga 813. Também você agenda a sua ida até uma das lojas pelo telefone 51, código de área 3319-6000, 3319-6000. Tem que se locomover pela cidade, teletaxi 32 26 19 19, 24 horas à sua disposição. O que é mais importante, que é fundamental, é segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe trata.
Na sequência, está chegando aí Guilherme Macaló, sempre com assuntos extremamente relevantes. E então, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas.